cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural UAB. Perguntas poderão ser feitas aos palestrantes pelo chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão de Direito do Terceiro Setor, que falará sobre o tema Organização Religiosa e Terceiro Setor, Debates Jurídicos Atuais. Temos a satisfação de receber a doutora Laís de Figueiredo Lopes, que é advogada e presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Ela que conduzirá os trabalhos. A palavra é sua, doutora. Muito obrigada, Daiane e toda a equipe da OAB Cultural, que sempre nos apoia aqui nos eventos. Uma alegria aqui na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, trazer mais esse debate para a nossa comunidade, nossos integrantes e a todos que nos assistem. Tem uma amiga que ela fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais, não sei que horas vocês vão estar assistindo esse debate, esse webinar que a gente está fazendo aqui ao vivo. Ele completa, ele coroa um desejo, um pleito de diversas pessoas, diversos integrantes da comissão que vem trabalhando com organizações religiosas e sentindo a necessidade de que fosse criado um núcleo específico sobre organizações religiosas dentro da comissão, o que a gente fez recentemente. Então, quem estiver assistindo e quiser fazer parte da nossa comissão, na página da comissão na OAB no site da OAB São Paulo, tem o link para participar e dentro da comissão, a gente tem uma governança descentralizada, com vários núcleos sobre vários temas, e um dos temas hoje, então, é o tema de organizações religiosas. Vocês vão conhecer aqui os co-coordenadores, que é justamente o Alan e a Gabriela, quem eu agradeço a disponibilidade de trabalhar, fomentar esse conteúdo internamente dentro da comissão. A gente está aqui também com a Tainá, o Rodrigo, que também fazem parte da nossa comissão. Vou apresentar cada um apropriadamente e a gente começa o nosso debate justamente com o Edio Silva Júnior, que também foi um grande incentivador aqui desse tema desde o nosso primeiro encontro, né? O Edio dispensa apresentações, foi secretário de Justiça aqui no estado de São Paulo em 2005, 2006, é um advogado bastante atuante na área e traz essa conexão muito forte também entre as organizações religiosas e o terceiro setor. Ed, eu quero que você conte, inclusive, sobre o seu trabalho das organizações religiosas e o Miroski, que foi um dos temas do nosso primeiro encontro, né? O Ed, ele é mestre em Direito Processual Penal, ele é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, ele tem várias teses, livros e artigos escritos justamente sobre racismo religioso. É coordenador executivo do IDAFRO, que é o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, e fundador do JUS Racial. Ele é advogado das religiões afro-brasileiras no STF. A ideia, então, aqui nessa mesa virtual, a gente vai fazer uma rodada sobre vários assuntos, né? Mas, enfim, além do que você quiser trazer, Ed, a ideia também é que você também possa pontuar sobre essa adaptabilidade da arquitetura jurídica das organizações religiosas, às singularidades aí de cada tipo de confissão. Para a gente é bem importante trabalhar esse tema de uma maneira ampla, com essa perspectiva mais afro, né, que a gente traz aqui também, porque a gente tem diversos tipos de religião e a gente sabe que tem algumas que são mais perseguidas do que outras. Então, quando a gente pensa na liberdade de associação, na liberdade religiosa e nessa conexão entre os temas, a gente também está pensando em como fazer uma promoção de direitos humanos, de uma maneira mais acertada e, de fato, mobilizar os advogados e as advogadas para que possam atuar na defesa
dos interesses das religiões de matriz africana, entre outras, né? Então, para a gente é bem importante que esse debate seja plural, como a gente está aqui hoje. Então, Edio, vou te passar a palavra pelos próximos 10 minutos e depois vou a cada palestrante apresentá-lo um a um. Muito obrigada de ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Bem, boa noite a todos, todas, todes. Agradeço ao presidente Laís Figueiredo Lopes pelo honroso convite. Na verdade, Laís ventilou a ideia desse evento já há algum tempo. Que bom que acabou dando certo. Agradecer a presença de todos, a companhia aqui honrosa da doutora Tainá Yared, doutora Alain Faria Silva, doutora Gabriela Maria dos Santos, enfim, a Daiane aí do suporte da OAB, todo o pessoal da OAB. Bem, haveria um conjunto amplo, um leque, eu diria, bastante amplo, de considerações a fazer sobre o tema. Eu vou me ater a duas ou três para respeitar o tempo, democratizar o debate. A primeira consideração é que a filosofia jurídica entende que a religião, a confissão religiosa, ou essa nomenclatura organização religiosa, ela se afirma na relação com o Estado, né? Isso é uma característica. Há um paradoxo porque a organização religiosa, como a crença ou a descrença, são matérias do âmbito da autonomia privada. São matérias que não interessam ao Estado, são, quer dizer, matérias não, mas digo, as escolhas nesse campo não são da alçada estatal, né? O Estado não se interessa pelo crente ou pelo descrente. Para o Estado, todos somos cidadãos ou cidadãs. Então, é nessa condição, portanto, dissociado de crença e descrença, que nós estabelecemos a relação com o Estado. O Estado se organiza a partir dessa premissa. Mas ainda que a questão da crença e da descrença, e, portanto, da organização religiosa, esteja situada neste campo de absoluta autonomia privada, não é? A filosofia jurídica entende que a religião se afirma como religião na medida em que ela exerce os direitos que o sistema jurídico lhe outorga. Essa é uma característica da organização religiosa. E é interessante perceber que foi a primeira alteração do Código Civil. O Código Civil de 1916 utilizava a expressão associações ou pias religiosas. Depois, o Código de 2002 veio com a figura da associação religiosa, que ainda hoje rende um debate muito intenso. E então veio a alteração no artigo 40 e seguintes do Código Civil, inserindo essa onomástica essa nomenclatura organização religiosa. A organização religiosa, há um julgado emblemático, paradigmático do Supremo Tribunal Federal, ratificando essa autonomia, ou essa proteção dessa figura jurídica de qualquer ingerência estatal. Há um julgado do Supremo Tribunal Federal de 1956 em que o Pleno do Supremo deliberou que a norma religiosa é de competência exclusiva da autoridade religiosa. Quer dizer, ou seja, nesse julgado de 1956, o Supremo Tribunal Federal, portanto, desautorizou, sob qualquer pretexto, que o Estado possa definir, possa se imiscuir, possa ter qualquer ingerência, ou, enfim, de todo modo, sob qualquer pretexto, impor ou, enfim,
delinear ou deliberar sobre norma religiosa. Essa distinção, né, das duas esferas, das duas esferas de ordenação da conduta individual, que é a norma religiosa, a norma jurídica, que, em regra, sempre quando a norma religiosa, essa é a regra. Ainda ontem foi tornado público um julgado interessante em que o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou um procedimento médico numa criança contra a vontade dos pais, testemunhas de Jeová, que entendiam que a criança não deveria ser submetida àquele procedimento médico, porque isso violaria a ética religiosa. Então, a regra é essas duas esferas, digamos assim, de ordenação ou de adequação da conduta individual, a norma religiosa, o Estado está desautorizado a nela se miscuir, desde que, obviamente, observado o princípio da legalidade, sempre quando a norma religiosa, portanto, tangencia a legalidade, o Estado passa a ter autoridade para fazer prevalecer a legalidade e a primazia da norma jurídica em relação à norma religiosa. A organização religiosa tem uma característica muito pouco muito negligenciada pelos operadores do direito, porque a figura do ministro religioso, da autoridade religiosa, ela só existe se existe a organização religiosa, porque o direito internacional público e o direito interno entendem que o ministro religioso, como a regra é a regra da ampla liberdade e, portanto, o Estado está desautorizado de exigir, com exceção da capelania militar, que é uma aberração, e acaba de sair aí um edital para a contratação de padres, de pastores para a capelania militar. Eu sempre chama a minha atenção que as pessoas dizem que a atividade militar é uma atividade que demandaria assistência religiosa obrigatoriamente, ou seja, o sujeito que detona bombas, enfim, joga drone com gás sarin, enfim, seria um servidor público necessitado de assistência religiosa, e os médicos que trabalham com os médicos intensivistas não teriam necessidade de, ou os coveiros, ou os funcionários dos institutos médicos legais não teriam necessidade de assistência religiosa, em homenagem ao princípio da eficiência do serviço público. Mas, enfim, fora a lei da capelania militar, que é uma aberração total, a figura do ministro religioso, ela só existe na medida em que exista a organização religiosa. E o ministro religioso, ele detém uma série de prerrogativas, seja a prerrogativa de prover, de ter sua subsistência provida pela organização religiosa, a prerrogativa da prisão especial, a prerrogativa de não ser obrigado a testemunhar, a prerrogativa do sigilo da fonte, a prerrogativa da realização do casamento religioso, que é um dos poucos atos religiosos reconhecidos e validados constitucionalmente e tal. Enfim, o fato é que, se você não tem organização religiosa, a rigor, você não tem o sacerdócio, porque o sacerdócio, ele é uma criação de uma comunidade religiosa formalmente instituída. Se não há uma comunidade religiosa que designe aquele indivíduo como sacerdote, ou aquela mulher como sacerdotisa,
não há sacerdócio. Então, como o Estado não pode exigir que o sujeito tenha, por exemplo, graduação em teologia ou filosofia para ser considerado um sacerdote, ele prova o sacerdócio na medida que ele foi designado como tal por uma organização religiosa. Portanto, a organização religiosa é a condição de validade para a assunção e o exercício do sacerdócio. Por isso que a arquitetura jurídica da organização religiosa necessariamente deve distinguir os administradores civis e os dirigentes espirituais ou dirigentes religiosos, muito embora seja muito comum entre o segmento neopentecostal pentecostais, mas também nas religiões de matriz africana, que o dirigente maior, o presidente, acumule a função de ministro religioso. Aliás, não há nada não há nenhuma objeção a isso, mas é fato que o estatuto da organização religiosa ele precisa prever essa figura do dirigente religioso, volto a dizer, que é a condição básica sine qua non para que exista o sacerdócio e seja habilitado legalmente o sacerdote ou a sacerdotisa. Eu imagino que eu já devo ter ultrapassado meu tempo, não é isso? Porque eu falo compulsivamente, então, quantos minutos eu já. Fica à vontade para concluir o raciocínio, Ed. Tá excelente aí seu Essa é a pior. pontapé inicial. Aí depois a gente vai fazer a rodada, todos vão falar e depois a gente volta. Você vai ter a oportunidade de falar de novo, Essa é mas a pior resposta que você me deu, que é não me dizer qual é o tempo, quer dizer, mas enfim, é, tudo bem. Então, é muito intrigante na lei, no marco civil da parceria da administração pública com as organizações religiosas, da qual Vossa Excelência é uma das redatoras, não é? Que a lei equipare a organização civil à organização religiosa. Isso é uma coisa tipicamente brasileira. São duas figuras distintas, entre outras, pelas razões que eu apontei aqui, mas são equiparadas do ponto de vista da relação com o Estado ou de possibilidade de parceria com a administração pública. Há uma resistência, inclusive o IDAFRO manejou um pedido de providência. Nesse momento, inclusive, o IDAFRO maneja um pedido de providência em parceria com a Defensoria Pública do Estado, porque o princípio constitucional de que o Estado deve reconhecer os atos constitutivos e não embaraçar o funcionamento das organizações religiosas. Os cartórios não leram essa parte, os notários e os registradores não leram esse trecho da Constituição, então criam toda sorte de dificuldade para o assento dos estatutos, não é? Para você ter uma ideia, nós ficamos um ano coletando provas e há, por exemplo, casos de registrador que recusou o registro porque a numeração das cláusulas ela foi grafada em números romanos e não em número cardinal. Ele entendeu que isso seria uma ilegalidade e recusou o registro, né? Enfim, tem as exigências mais absurdas. Bom, é, o Congresso Nacional, nesse momento, discute a ampliação, porque essa figura da imunidade, né, da imunidade tributária, que obviamente também, que recentemente passou por um alargamento, porque antes
se entendia. E repare que toda a jurisprudência da área tributária criada aí, ela foi protagonizada pela Igreja Católica, especificamente pela Comissão de Justiça e Paz aqui de São Paulo. Algumas das principais decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, aqui entendeu que a casa paroquial também seria titular de imunidade, né? Porque é a residência do sacerdote e porque ele não realiza cultos, mas ele presta assistência religiosa, enfim, há várias. Então, a imunidade tributária, na origem, ela incidia sobre a propriedade das organizações religiosas, depois ela foi estendida para edificações alugadas ou, enfim, por algum título, postas à disposição ou sob posse da organização religiosa. E agora, com a boa vontade que o atual governo federal tem tido com o segmento neopentecostal, e até o cenário assustador do Marcos Pereira, ministro, bispo da Igreja Universal, se tornar o próximo presidente da Câmara dos Deputados, quer dizer, se eu fosse a Macumba, eu estava bastante preocupado, e acho que uma parte da Macumba está preocupada com isso. Eles vão estender a imunidade para os impostos indiretos. E com um nível eu diria, um nível de liberalidade tal que o ministro religioso passa a ter o poder de definir qual é o produto ou serviço essencial para a realização do culto. Isso para a macumba é ótimo, porque a macumba pode chegar e dizer, olha, arroz, feijão como um alimento é alguma coisa fundamental na liturgia e nas cerimônias, nos ritos. O babalorixá, o dirigente humanista, pode chegar e dizer para a receita, olha, o arroz e feijão integra a liturgia, então ele vai ter direito ao, 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 ao aqui. Imunidade. É uma expressão em inglês que é o retorno em dinheiro, tá? É uma expressão. Cashback. Sim, ao cashback. Ele vai ter direito ao cashback. Então, obviamente, isso é uma regra que pensada para beneficiar, digamos, as grandes confissões religiosas, mas que as religiões de matriz africana poderão dela se beneficiar e com uma economia, um impacto econômico significativo, porque isso vai implicar as taxas de energia, de água, que no caso de São Paulo, em alguns municípios há a taxa social para o pagamento de água, mas em muitos estados você tem a isenção de ICMS em gás encanado e tal. Então é isso, ou seja, é um universo de aspectos jurídicos de grande relevância que tem a ver com cidadania, que a gente poderia provisoriamente chamar de cidadania religiosa, né? Eu trato uma parte disso, trato no meu livro Racismo Religioso, que deve sair em setembro, que deve sair em outubro ou novembro, que eu já aqui faço a propaganda do meu livro e sugiro que vocês adquiram o meu livro, que é uma forma de ação afirmativa. Comprar um livro de preto é antirracismo, isso aí. Então, vocês tratem de comprar o meu livro e, se tiverem elogios a fazer, mandem elogios. Se tiverem críticas a fazer, se abstenham de fazer. Aliás, se tiver elogio, façam presencialmente. Se tiver crítica, manda por e-mail, que o autor vai ficar mais satisfeito com a performance. Então,
É isso, e eu fico à disposição, mas um tema que eu considero de grande relevância, e mais uma vez parabenizo a presidente Laís por ter pautado aqui. Obrigado. Super obrigada, Ed. Já dá vontade de comentar um monte de coisa, né? Especialmente nessa provocação aí sobre o Miroski, porque as organizações da sociedade civil não foram constituídas com a ideia de ter uma titulação, uma qualificação, mas sim reconhecer os potenciais tipos societários que existem e que podem parcerizar com o Estado, né? E no caso das organizações religiosas, a Lei 13.019 prevê que elas, naquele objeto de interesse público, mesmo constituída sobre a forma de organização religiosa, também pode parcerizar com o Estado. E assim como a gente tem a não interferência estatal na Constituição para a liberdade de associação, né, também os causos de cartório a gente enfrenta para todas as associações, né? Esse é um projeto futuro de repente, fazer um livro para compilar essas pérolas. Então, vamos depois somar. Mas vou deixar aqui para os demais temas aí para o debate quando vai esquentando. Vou chamar aqui a querida amiga Tainá e a Ared. Tainá está falando de Brasília hoje, porque ela está como assessora da ministra Daniela Teixeira no Superior Tribunal de Justiça. Então, uma alegria você ter aberto sua agenda, Tainá, para estar aqui com a gente. A Tainá é advogada, ela é doutoranda e mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Federal do ABC. E é também pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, além de ser uma pessoa maravilhosa. A Tainá vai conversar aqui com a gente, né, além do que ela quiser trazer, sobre a incidência e o conhecimento desse direito antidiscriminatório que a gente constitui hoje no Brasil e como que ele permite com que as organizações religiosas possam exercer os seus direitos de liberdade religiosa e de crença a partir desse lugar também de fala das lutas da sociedade civil, né? Então, Tainá, uma alegria ter você por aqui. São 18h30, você tem a palavra até 18h40. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite, respeito e carinho de sempre. É sempre muito bom trocar. É, Cumprimento a todos essa figura da Laís, que é uma grande amiga, e do Dr. Edio. E acho que o que eu posso trazer de contribuição tem muito a ver com o que a gente tem hoje, né, no cenário de incidência, principalmente internacional. Eu acredito que falar de direito antidiscriminatório tem a ver com reconhecer o que que a gente já tem aqui, o direito constitucional posto, todas as lutas e enfrentamentos jurisdicionais, judiciários, mas sobretudo os que são feitos pela sociedade civil a partir do lugar da tentativa de se utilizar da liberdade de religião e de crença. Eu me inquieto muito com algumas coisas em relação a esse tema, mas, sobretudo, como é difícil, ou como é quase às vezes inexistente a propagação, a manutenção, a escrita e o ensino em relação a alguns dispositivos de legislações internacionais que nos permitiriam, por exemplo, aparelhar, apoiar e aprofundar o conhecimento de juristas e operadores do direito e de pessoas que estão aí à disposição de apoiar espaços que sofrem algum tipo de degradação e de diminuição do seu direito na sua liberdade de consciência, de religião e de crença, para dentro dos nossos cursos especificamente. Acho que no começo do ano eu vi uma comissão falando sobre as matérias que seriam obrigatórias nos cursos de direito. E eu não sei como anda esse trabalho, mas eu acredito que seja imprescindível a gente levar em consideração, dar um passo à frente e pontuar e observar a importância dos nossos colegas atuais já formados e dos futuros colegas que estão em formação em se apreender de determinadas temáticas. Parto desse pressuposto pensando no pouco conhecimento do Fórum Permanente dos Povos de Descendência Africana, por exemplo, para partir de um pressuposto de espaços e religiões que sofrem algum tipo de restrição discriminatória por conta de toda uma estrutura que nós temos
no nosso país e em muitos outros, mas também de alguns outros setores que já são trabalhados e utilizados como material de aprendizado e aprendizagem dentro das disciplinas de direito, principalmente constitucional e internacional, e que muitas das vezes são relegadas às possibilidades de ensino do que significa a matriz, a base do direito internacional, por exemplo, de liberdade de religião e de crença, que é o que está no artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, sobre liberdade de crença, pensamento, consciência e religião, o que está também no artigo 18 de um outro diploma legal, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como que a gente trabalha esses diplomas para além do que, de maneira muitas vezes pejorativa, se coloca dentro dos cursos de dizer que é perfumaria, que deve ser trabalhado em outros ramos do direito que não os ramos sólidos do processo, enfim, em outras questões. Uma das questões que me inquietou muito de forma positiva e negativa, positiva pela minha inquietação de tristeza, mas ao contrário, negativa pela minha tristeza, mas a positiva pela incidência do terceiro setor que vai se constituir de pessoas que são religiosas e buscam essa liberdade de crença, é observar o que foi feito, por exemplo, no terceiro ciclo da revisão periódica universal, em que houve uma avaliação profunda, participativa, de inclusão de pessoas do terceiro setor e de pessoas que já fazem incidência internacional em direitos humanos de larga escala, para entender qual é a nossa avaliação dentro do cenário nacional em relação à liberdade religiosa no Brasil, por exemplo, e como isso vai ser constituído de alguma maneira em que a gente consiga fazer a intersecção de diversas outras questões que parece que não, mas atravessam quase que todas as religiões, como, por exemplo, a possibilidade da gente entender como o direito internacional e a salvaguarda de direitos humanos ambientais, de acordo com as normas da Conferência das Nações Unidas e outras convenções, como a Convenção sobre Diversidade Biológica e várias outras, vai fazer com que a gente consiga situar o nosso debate na importância que deve ser dada a diversos corpos que são esvaziados da sua potência política, do seu poder e da sua existência de fato, dessa manutenção do que deveria ser uma democracia aqui. Então, para a gente conseguir fazer a confluência e a intersecção de diversos cenários que tem a ver com a liberdade de religião e de crença, e que tem a ver com toda a manutenção de luta e de incidência que foi feita no Fórum Permanente de Afrodescendentes ano passado, em diversos outros espaços, na Convenção de Durban e em outros espaços da ONU, por exemplo, vale a gente levar em consideração em que estágio nós estamos da educação, é, da educação da graduação, do curso superior dentro do nosso país, a ponto da gente conseguir significar o trabalho, a profundidade e a realização plena e profunda de algumas figuras, como a do Dr. Ed, por exemplo, que é de trazer luz e protagonismo, eu não digo luz das luzes de Kant, mas o protagonismo da possibilidade de nós podermos dizer sobre algo que já existe, que são as oportunidades baseadas no direito internacional, no direito constitucional, no direito civil, em tantos outros direitos, da gente não ser vilipendiado, esvaziado das nossas chances de existir plenamente, de fazer o nosso culto com plenitude, mas, sobretudo, a gente conseguir munir de ferramenta pessoas que podem mobilizar esses saberes, aprofundar esses saberes e se alinhar e se aliar conjuntamente para confluir todos esses debates. Eu sempre acho que tudo tem a ver com tudo. As pessoas olham para mim e falam: Meu Deus, a Tainá é muito caótica. Em verdade, sou. Hoje não me culpo mais por isso. Porque eu acredito que no final das contas e ao fim e ao cabo, nós estamos sempre falando da mesma coisa, da possibilidade do acesso a direitos, mas de várias perspectivas que dentro do nosso debate aqui se entrelaçam com a luta de incidência
de advocacy, de manutenção e tentativa de direitos, que vem do terceiro setor, que atravessa as religiões de diversas formas e que vai fazer com que nós nos unamos aí para conseguir, de alguma maneira, fazer com que esses direitos postos sejam realmente utilizáveis. Muito obrigada. Muito bom, Tainá, muito bom te ouvir, muito bom também trazer essa perspectiva internacional. Na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, a gente tem um projeto que para mim é bastante prioritário, que é levar o direito do terceiro setor para dentro da universidade, para dentro das faculdades de direito. A gente fez uma cartilha logo no primeiro ano, em 2022, e fez também um seminário provocando professores das faculdades de direito para incorporarem os conteúdos, né? Algumas experiências já existem, mas ainda é muito pouco perto do que a gente poderia ter de letramento na graduação, nas faculdades de direito, além da tríade, que se a gente pensar que para além do ensino, a gente tem também a pesquisa e principalmente a extensão, né? Pensando que toda faculdade de direito precisa ter um núcleo de prática jurídica para ter autorização junto ao MEC, muitos desses projetos poderiam justamente trabalhar nessas temáticas e também com um olhar de base comunitária. Então, a gente tem aí um potencial grande para experimentar, né, e para justamente trazer essas ferramentas estrategicamente para os alunos poderem aprender enquanto estágio, mas também gerar uma agenda de pesquisa, uma agenda, né, uma trilha formativa aí dentro das faculdades de direito. Nesse momento, o MEC tem uma comissão nacional que está discutindo o currículo em geral, né? Então, a gente está também oficiando eh, essa comissão para que possa incorporar e seguramente esse tema também vai junto com a gente, considerando aí o todo, né? Se a gente pensar a organização religiosa, assim como a gente tem pouquíssimo ensinamento sobre associação dentro do direito civil, menos ainda a gente vai ter sobre organização religiosa. No direito constitucional, muito pouco se abre de espaço para a liberdade de associação, como também muito pouco se abre de espaço para a liberdade religiosa, entre outras temáticas. Então, acho que é realmente uma mudança de base cultural, curricular, que planta uma semente aí para o futuro bastante relevante. Então, vou depois até pedir para a Daiane me ajudar a compartilhar aqui no Facebook. Agradeço a todo mundo que está assistindo, tem muita gente assistindo aí ao nosso webinar agora ao vivo. Então, vou compartilhar depois o link para que vocês possam acessar, conhecer esse material e ajudar a levar essa ideia adiante, né? Tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil afora. Já tem aqui uma mesa de ótimos professores. E chamo aqui mais um, Rodrigo Mendes Pereira, uma alegria você estar aqui com a gente. Rodrigo é advogado, ele é doutor em serviço social, ele é mestre em ciências da religião, ele tem MBA em gestão social e pós-graduação em terceiro setor e políticas sociais. É um ativista aí já de muito tempo, membro fundador aqui da nossa comissão, que está agora completando 20 anos, é a primeira do sistema OAB Brasil afora. Uma honra, coordenar esses trabalhos nesse momento histórico aqui da nossa comissão. E o Rodrigo vai justamente falar sobre as arquiteturas jurídicas de instituições religiosas e beneficentes, né? O Rodrigo tem bastante experiência, não só estatutária, mas também com o SEBAS, trabalha bastante com a Arquidiocese de Jundiaí, com a Caritas como um todo, e vai trazer aqui esse olhar complementar. Rodrigo, agora são 18h42, você tem a palavra até 18h52. Muito obrigada. Isso, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? É um momento de aprendizado, né? Então é gostoso isso. Então eu inicio assim falando, então agradeço a todos, né? E as pessoas também que estão nos escutando, né? Que nossa correria do dia a dia, às vezes é difícil a gente parar, né?
E quando a gente para nos empoderarmos aí de questões, isso nos ajuda muito, né? A ter um senso crítico que eu acho que é extremamente necessário, né? O que eu vou colocar aqui, vocês podem ver, até minha temática, eu não coloquei organização religiosa, eu coloquei instituição religiosa, entendendo as normas de direito religioso e fazendo uma separação. Na verdade, assim, as instituições religiosas, elas podem ter basicamente, né, três naturezas jurídicas pelo Código Civil, que é a organização religiosa, que isso veio em 2003, naquela alteração no Código Civil, associações ou fundações privadas, que é mais raro. Então, normalmente, elas têm o formato de associação, e, normalmente, antes dessas alterações do Código Civil, elas tinham natureza jurídica. Então, a forma das instituições religiosas serem personificadas juridicamente pela lei civil eram associações. Muitas delas associações religiosas e beneficentes, aquelas que também atuavam no campo da educação, assistência social, né? E saúde, né? Então, assim, um pouco da provocação da arquitetura é um pouco isso, né? Da forma que elas personificam e das arquiteturas que elas podem ter para se personificar. Tem algumas questões também, principalmente no estado de São Paulo, que tem algumas restrições da própria decisões da corregedoria, que elas limitam um pouco a questão da natureza jurídica de organização religiosa para ser só com finalidade religiosa, né? Então, também isso causa um certo impacto, né? Eu não sei se agora, com essa alteração da reforma tributária, eles vão começar a interpretar de uma outra forma, porque ela é mais extensiva. Mas eu não vou ter tempo para entrar nisso. Gostaria de falar sobre isso. Acho que o Alan vai falar um pouquinho sobre isso, ou alguém mais. E também tem ela não deixa de ter também uma compreensão, inclusive por essas decisões da corregedoria, que mesmo sendo organização religiosa, elas devem observar algumas regras das associações. Também causa um certo embaraço também nesses sentidos. Um pouco o que eu quero provocar com vocês, um pouco da experiência concreta, isso eu tenho alguma experiência através de centros espíritas, né? Tipo assim, o que é? O centro espírita é essa entidade religiosa que pode ter. Como que ele vai se personificar? Com uma associação religiosa e beneficente, com uma organização religiosa de natureza jurídica, ou ele pode ser personificado por uma associação religiosa e beneficente que vai fazer a parte filantrópica, beneficente, e também uma organização religiosa que vai atuar no campo religioso, da doutrina, da profissão de fé, do culto, inclusive, às vezes, a manutenção e a formação dos seus membros também no campo religioso, né? Então, um pouco da minha provocação é isso: qual é o modelo mais adequado e as possibilidades desses modelos, né? E também, às vezes, com congregações religiosas dentro da Igreja Católica, né? Seja de irmãos, seja de irmãs, definir também um pouco isso, né? É, levando em conta questões tributárias, de impostos, de imunidade de impostos e de contribuição para a Seguridade Social, levando em conta a questão das qualificações, levando em conta a relação com a administração pública através das parcerias, ver qual é o modelo mais adequado dessas instituições religiosas. Um exemplo também da congregação: uma congregação religiosa, ela congrega irmãos e irmãs religiosas, ela forma esses irmãos religiosos, ela assiste esses irmãos religiosos e, predominantemente, nessas finalidades que eu falei, ela tem que ser preponderante e religiosa. E também ela trabalha na questão do culto, na questão das catequeses, na questão da evangelização, que é uma questão extremamente religiosa. Mas muitas delas mantêm hospitais, projetos, organizações que atuam na política de assistência social, colégios. Então, também essa arquitetura. As experiências que eu tenho, isso varia de entidade para entidade, né? Eu dei o exemplo um pouco da questão dos centros espíritas, da questão e também da questão da Igreja Católica, congregações. É assim, ver qual é o modelo, né? Então, às vezes, o modelo, às vezes, é separar, né? Tem a parte da organização religiosa, que personifica essa instituição religiosa,
E também pode ter uma associação religiosa e beneficente que personifica essa ação religiosa, que vai atuar no campo da assistência social, educação, saúde, cultura, né? Então, esse é um modelo que às vezes é interessante. Às vezes isso se faz através da transformação, através da cisão. Tem várias situações, se tem o SEBAS, se não tem o SEBAS, tem que pensar com relação a esses elementos, né? Para ver o melhor modelo de gestão para ficar com mais tranquilidade, assim, né? Porque senão fica assim, né? Meio que, porque eu entendo sempre assim, uma instituição religiosa, se ela vai querer atuar no campo beneficente, então é melhor que ela se personifique por uma entidade que atue no campo beneficente e ela vai exercer a imunidade de contribuições e de impostos por atuar nessas áreas, né, de educação, saúde, assistência, cultura, nas áreas beneficentes, não por ser organização religiosa, né? E às vezes gera aquela confusão também. Também tenho experiência que essas próprias, então, tipo um exemplo, uma congregação religiosa, que ela pode ser personificada juridicamente no campo civil por uma organização religiosa que vai atuar só no campo religioso e por uma associação religiosa e beneficente que vai atuar no campo da beneficência, né? Então, também essa organização beneficente que personifica as atividades beneficentes dessa congregação, no exemplo, dessa instituição religiosa, ela também pode, inclusive, ser instituidora, ser uma organização instituidora de outras organizações, entendeu? Então, ela forma uma rede, né? Então, tem várias possibilidades. O que eu quis provocar um pouco é essa questão, que eu acho que às vezes vale a pena também tentar separar um pouco as coisas, né? Pela gestão, pela forma de contabilizar essas questões, pela questão do exercício das imunidades, pela questão da titulação. E um pouco que veio essas ideias de fazer essas arquiteturas é um pouco com relação que eu verificava muitas vezes em instituições religiosas que, de certo modo, elas quase que desconsideravam o elemento religioso por causa da questão beneficente. Então, é uma forma de resgatar também isso. E sempre valorizar a questão das normas do direito religioso, que está acima, né? Então, assim, sempre valorizar isso, né? Valorizar a congregação, valorizar o centro espírita, que é isso que interessa. O resto vai personificar em modelos para personificar no campo civil a melhor forma. E isso também tem repercussão com os membros, né? Da organização religiosa são os membros, tem uma forma mais cautelosa da exclusão desses membros, da adesão desses membros, com a questão da associação religiosa e beneficente, ela pode ter mais liberdade em algumas situações. Então, é um pouco essa provocação que eu fiz. Tem muito assunto para ser falado, mas e só para finalizar um pouco isso, né? Eu gosto de trabalhar sobre isso, porque a gente está trabalhando muito sobre a questão, né, dos princípios ético-religiosos que nos suscitam, né, nessa questão da defesa dos direitos humanos, né, dos direitos coletivos também, né, dos individuais, né? Eu acho que essa luta, né, uma luta de vida minha, de estar no terceiro setor, de atuar nesse campo religioso, é isso, com todos os meus limites, os meus defeitos, que são muitos, para lutar contra as desigualdades e contra os preconceitos, né? Inclusive, atualmente, eu venho atuando muito na Igreja Católica. Nós estamos constituindo já há alguns anos numa comunidade que chama Diversidade e Fé, que nós atuamos com pais, amigos, aliados e pessoas LGBT para questionar muito essa questão fundamentalista que na verdade, a religião ela deveria acolher as pessoas na sua dignidade plena, né? E não fomentar elementos para discriminação, né? Então, é um caminho aí que eu venho trilhando aí há alguns anos e é isso. Super obrigada, Rodrigo. Uma alegria ter você aqui com a gente. É, tema instigante, né? Porque no passado foi a própria lei do SEBAS que acabou ocasionando que muitas organizações religiosas fizessem cisões e criassem organizações à parte, né, para fazer essa separação entre o que era de natureza religiosa e o que era de natureza assistencial, né, ou educacional, ou na área de saúde, e essa
é, enfim, essas operações societárias que aconteceram ali por conta dessa lei 12.101 de 2009, agora se invertem com a reforma tributária, porque com a reforma tributária a gente acaba trazendo, né, enfim, mais benefícios fiscais para as organizações religiosas e muitas delas vão, de novo, se agregar, se amalgamar aí dentro da sua origem, né? A gente tem até uma redação bastante confusa ali na nova redação dos templos de qualquer culto, que hoje, então, no artigo 150, no inciso B da Constituição, onde a gente já tinha a imunidade constitucional de templos de qualquer culto, hoje a gente tem uma redação que fala das entidades e suas entidades e organizações religiosas e suas organizações assistenciais e beneficentes, né? Então, acho que a gente vai ter aí, enfim, um movimento de natureza contrária e é sempre importante a gente acompanhar, porque a legislação, ela sim pode ser um obstáculo, mas ela de fato também pode fomentar e, no fundo, falta uma isonomia, né, para as organizações em geral, pensando no campo como um todo, né? E aí vou chamar a Gabriela aqui para nos contar um pouco, né? A Gabriela é Gabriela Maria dos Santos, ela é advogada atuante no terceiro setor, assessora jurídica da Congregação dos Missionários de São Carlos, escalabrinianos. Achei que não sabia se eu ia saber falar essa palavra. Ela integra a nossa comissão e está aí, então, junto com a Alana, na condução dos trabalhos do novo núcleo. Ela é mediadora e conciliadora, certificada pelo curso ESA Núcleo Piranga e também pós-graduada em docência do ensino superior em Direito de Família e Sucessões. Gabriela, são 18h55, você está com a palavra até 19h05. Obrigada. Joia, E a Gabriela vai falar sobre a legislação e os entraves junto às serventias extrajudiciais quanto ao registro dos atos constitutivos, os famosos cartórios. Isso mesmo. Muito obrigada, Laís. É, agradeço a participação de todos, né, que estão nos assistindo. Espero contribuir aqui um pouquinho com vocês. E estou muito feliz em participar, né, e poder coordenar junto com a Alain esse núcleo que eu acho que é tão necessário neste momento para a gente dar voz e vez, né, auxiliar um pouquinho mais a todas as denominações religiosas, né? Então, muito obrigada nesse sentido. E eu vim trazer para vocês agora, tentar contribuir um pouco com essa questão dos cartórios, né? Eu acho que todos os colegas que já falaram aqui, já trouxeram suas contribuições, mencionaram esses entraves que temos, verdadeiros absurdos que temos assim em relação às organizações religiosas. Eu percebo muito, né, nos cartórios em geral, que eles insistem, né, em trazer a organização religiosa com viés de associação, e insistindo com que se cumpra normas vinculada exatamente às associações que não necessariamente deveriam estar vinculadas às organizações religiosas, que têm um aspecto muito mais amplo, né, trazido aí pelo artigo 44 do Código Civil, também pela Constituição Federal, e aí entra o direito de liberdade religiosa, e essa confusão, né, entre essas organizações religiosas com as associações, eu vejo como um ponto principal, assim, porque as associações, embora seja, como o Rodrigo mencionou, né? O Dr. Rodrigo mencionou, embora seja antes era constituído dessa forma, era a forma que tinha de visualização civil, hoje, com a organização religiosa traz essa constituição, essa legalização frente ao direito brasileiro dessas congregações, dessas denominações religiosas no geral. E os cartórios, eles trazem também, não só os cartórios, mas o judiciário. Os cartórios também obedecem, né, à corregedoria. E muito do judiciário
vem ao encontro dessas fundamentações esdrúxulas, vamos dizer assim, né? Exigências que não têm nenhuma motivação, como o Dr. Edio mencionou, né? Assim, coisas pequenas. Eu tive uma experiência recente de que um prazo para convocação de assembleia, né? Não há essa exigência para as organizações religiosas. Assim eu entendo, porque dentro de cada denominação, né, dentro de cada congregação e da crença que se tem, as pessoas, a instituição, ela pode ver o que é melhor para ela, estatutariamente falando. Então, as regras, a forma com que é posto o direito lá no estatuto, isso é de total liberdade, né? O que não vem ocorrendo. Menciono também que as organizações religiosas, elas precisam, na verdade, elas precisam ser mais reconhecidas desse ponto de vista estatutário, porque todas as normas de direito religioso devem ali preponderar, desde que não conflitem, né, com o direito posto, né, com a legislação civil. Mas eu trago a fala aqui tanto da doutora Tainá, doutor Edio, nessa questão mais ampla, né, de links internacionais, do direito religioso, da liberdade religiosa constitucionalmente posta, ser algo maior e deve estar acima de algumas questões que não estão sendo vistas, né? E aí, quando a gente chega na questão cartorária, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né? Tendo em vista no tocante ao Estatuto de Organizações Religiosas, em vários outros estados há entraves, mas aqui na cidade de São Paulo é muito difícil dessa concretização porque existe meio que uma padronização, vamos dizer assim, do entendimento de que o estatuto da organização religiosa ele tem que seguir uma forma, né? E cada denominação ela vai trazer para o estatuto aquilo que é necessário. E também é importante mencionar aqui, né? Nós, como operadores de direito, de quando instruirmos, né, essas organizações religiosas, essas congregações, de que o estatuto ele seja realizado e ali posto da forma com que se pretende de fato trazer o direito religioso, né? Porque ele não pode ser aquele estatuto meramente formal, aquele estatuto que não vai auxiliar e não vai auxiliar a efetivação dos direitos, né? E isso vai dar orientação de fomentar os profissionais, os operadores de direito e entender mais sobre essas questões de organização religiosa, sobre como que funcionam as questões estatutárias e a gente conseguir trazer e também trazer esse debate maior, né? E também enfrentar essas questões cartorárias porque estão, assim, na minha visão, indo contra a legislação, contra o direito. As organizações religiosas não conseguem efetivar aquilo que é necessário. Há muita discriminação, né, para as organizações religiosas, mas, sobretudo, para as de matrizes africanas. Então, isso tudo tem que ser combatido. E como o exemplo que o Dr. Rodrigo trouxe, né? Que eu acho muito bacana, que é isso, é unir essas organizações religiosas num propósito comum, né? Que é o de acolher, que é o de trazer essa solidariedade, essa questão social, né, junto e explanar isso nos estatutos. Um outro ponto aqui para finalizar é a questão das sociais, né, das instituições beneficentes, assistenciais,
vinculadas. O cartório hoje, né, a maioria dos cartórios, ele não reconhece essa, a organização religiosa, ela ter essas finalidades assistenciais, por exemplo, uma filial, né? É, é um grande entrave, né? Tudo bem, uma separação, mas hoje a lei ela não é nítida nesse sentido, né? Algo que eu vejo que é benéfico para essas organizações, até do tipo, no sentido, né, de organização, é sim separar, né, o que é essencialmente religioso do que é assistencial. Porém, tudo vem da mesma fonte, vamos dizer assim, né? Toda instituição religiosa, ela tem uma questão social, assistencial, de fazer o bem. Então, isso é nítido às religiões, né? Isso é inerente às religiões. Então, proibir ou ter esse total entrave em fazer com que as organizações religiosas tenham esse link social que seja através de uma associação, mas tem que existir um link estatutário com essa organização religiosa, porque provém da mesma congregação, provém da mesma denominação religiosa. É bastante importante. Então, a provocação que eu trago aqui, de um modo geral, são esses entraves que nós conhecemos. Aqui tem diversas situações, tem diversas decisões judiciais, ao meu ver, arbitrárias, né? Uma insegurança jurídica muito grande e que a gente precisa se unir, movimentar, juntar, unir essas congregações, essas denominações, as organizações religiosas, para que a gente possa fazer valer os direitos e efetivar de fato. Então é isso, muito obrigada. Super obrigada, Gabriela. Eu vou passar aqui para o nosso último palestrante, speaker, amigo, Alan Faria Andrade Silva. O Alan é advogado, ele é mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo. Ele integra a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, como eu falei, está coordenando o nosso núcleo sobre organizações religiosas, e integra também o NEADS, que é o Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor da PUC de São Paulo, e faz parte do movimento da economia de Francisco. Alan vai falar com a gente aqui sobre as organizações religiosas e o que ele chama, né, o que ele provoca das associações com inspiração religiosa. E aí ele quer dissertar sobre tudo, aspectos constitucionais, trabalhistas, tributários, regularização perante a prefeitura, Miroski. Então, Alan, você tem 10 minutos, agora de 19h06 até 19h16, aí para você abordar os temas que você quiser trazer, complementando esse mosaico. Sim, muito obrigado, Laís. Obrigado aos colegas que estão aqui, aos que estão acompanhando também pelo YouTube, né? Já temos perguntas, façam suas perguntas. A ideia é de falas curtas, exatamente para fazermos um diálogo entre nós que estamos aqui e também com os participantes, né, que estão no YouTube, que já estão levantando questões, enfim, para ajudar, né? Coloquei um leque amplo de fala. Mas aí eu já fui contemplado em várias falas dos colegas aqui, fiquei muito feliz. Conseguimos aí tratar de vários aspectos para auxiliar. A ideia desse núcleo, né, dentro do terceiro setor, organizações religiosas dentro da comissão terceiro setor, é justamente isso, para que nós, advogados, pudemos trocar, né, informações, juntar forças, né, para auxiliar diversas religiões a se formalizar, digamos assim, né? Digamos, ela se tornar algo assim concreto na prática, né? Porque a gente pode encontrar várias religiões que não querem se formalizar, que é um outro aspecto, né? Eu eu gostaria de pedir licença na minha fala para fazer questões pontuais e práticas nesse sentido, né? Há uma diferença, assim, eu entendo uma diferença de liberdade religiosa, de organização religiosa, de instituições religiosas, né? Manifestar a sua fé está dentro do aspecto da liberdade, né? Do direito constitucional já aí, digamos assim, inicial que nós temos na relação jurídica.
E depois, com o avançar da história, as pessoas reunidas em torno de uma religião têm a necessidade, diante de vários aspectos que nós vimos aqui, se formalizar, né, perante o Estado. Então, uma dica aos advogados, aos estudantes, né, às pessoas que estão interessadas nesse assunto, no primeiro momento, entenda qual a religião que você está atendendo, né, que você quer auxiliar para essa formalização. É muito importante. Porque a gente não tem, de fato, dentro do Código Civil, uma regrinha de como deve ser constituída as organizações religiosas. Então, quando nós aprimoramos de cada funcionamento da estrutura de cada religião, a gente vai conseguir traduzir no seu estatuto, né, a forma dela se organizar. Então, eu não posso tratar uma religião de matriz cristã igual de matriz judaica e muito menos de matriz africana, que tem outras formas de organização. Isso não dá, é incompatível para quem se professa a fé e para quem se quer formalizar. Então, é um aspecto que eu chamo a atenção de vocês. O Miroski permitiu essa possibilidade das organizações religiosas fazerem um termo de parceria ou se tornar parceiro do Estado nesse sentido, né? Lógico, nessa questão, vai ter que ter lá no Estatuto da Organização Religiosa uma previsão, provavelmente nesse sentido. Mas na organização, digamos assim, contábil, né, jurídica e contábil e financeira, o ideal, lógico, que cada CNPJ faz alguma coisa, né, digamos assim, o CNPJ que vai cuidar da parte religiosa. Então, vai ser organização religiosa. O CNPJ que vai fazer, digamos assim, obras de caridade, filantropia, ou vai fazer alguma atividade de assistência social, educação ou saúde, tenha outro CNPJ. A gente sabe que nem todas as organizações religiosas têm dinheiro e condições financeiras de bancar tantos, né, CNPJs, contadores, advogados nesse sentido. Então, reúne tudo em um CNPJ só, né? Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. O ideal que eu dou dica para quem está atuando, que está iniciando, é separar tudo por questões contábeis, né? Na parte, por que que eu falo uma questão peculiar hoje, né? Na parte da Igreja Católica, hoje nós temos vários motos próprios de governança só para organização religiosa. E depois, se tem associação que tem religioso no meio, esse religioso responde também para o Vaticano, além de responder civilmente, né? Na parte dos protestantes ou evangélicos, a gente vê diversas situações que nós estamos passando de fiscalização tributária, da relação trabalhista. Então, isso é importante separar para organizar, nesse sentido. Uma dica que eu dou para a questão dos advogados que estão estudando, né? Às vezes não fica claro, às vezes não tem clareza mesmo de como fazer, então, essas organizações, mas o ideal seria separar para melhor organizar e ter o foco de cada organização. Quando eu falei também de aprimorar, se abrir para conhecer a religião no qual você vai atender para ajudar, então formalizá-la, também tem um impacto na remuneração dos seus trabalhadores, digamos assim, ou dos seus sacerdotes, ou dos seus ministros, ou aqueles que conduzem a religião, né? Tem regra clara. Tem uma confusão, na verdade é essa. Alguns não, alguns pelo preceito religioso não vão dar um salário, né? Vão dar algum tipo de ajuda de custo. Outros vão dar um salário, outros vão registrar, né? Vão tornar-se um CLT, outros vão se tornar um PJ, outros vão fazer um RPA. Então, a matriz de tudo isso é entender a característica da religião. Se a religião prevê essa possibilidade somente de ajuda de custo, porque é um preceito religioso, então tem que pegar bem do condão inicial da religião para fazer isso também. Por mais que as religiões elas tenham a sua liberdade, têm a sua necessidade de manifestar e tudo mais, também têm as suas obrigações perante, né, os órgãos públicos, principalmente com a prefeitura, quanto ao alvará de funcionamento, isso é importante ter. Hoje nós vemos vários acidentes, desastres, a questão do corpo de bombeiros, elas também precisam nesse sentido. Alvará de vigilância sanitária, pasme, alguns casos precisas, outros não, enfim, tem que verificar esses detalhes. E depois, já com a reforma, essa reforma tributária, que eu queria pensar com vocês também, não está claro, mas é possível já também fazer algumas coisas que prevalecem na Constituição. Ou seja,
para atender aquele requisito que foi colocado, né, o templo de qualquer culto e as suas entidades, né, filiadas, tem que ter uma amarre também no estatuto de cada instituição mencionando. Algumas instituições, né, que nós mencionamos aqui, as congregações principalmente, já tem esses amarres, né, no sentido assim, é uma associação sem fins lucrativos, mas que os associados são as irmãs, são as freiras, digamos assim, né? Então ela já amarra que essas freiras são escolhidas pelo capítulo, pela congregação, pela reunião das freiras, né? Então esse é um outro detalhe de amarre também que nós vamos encontrar dentro das congregações. Só a título também para auxiliar, e já vou finalizando a minha fala também, né? Algumas coisas foram ditas assim, congregação, pia, tudo mais, né? Dentro do aspecto católico, nós temos a igreja como se ela é uma organização, mas depois os religiosos, os padres, que dependem depois do bispo, é uma linha, mas os freis, as freiras, os irmãos são tidos como outra forma de organização religiosa dentro da organização religiosa católica também. Então, para verificar esses aspectos nesse sentido. Então, eu trago essas pinceladas, né? E agradecer também a Laís nessa oportunidade de trazer com vocês essa fala e também ressaltar que o grupo, né? O núcleo vai se formar, está sendo gestado nesse sentido. Temos a intenção de fazer notas técnicas, de auxiliar os advogados e de auxiliar as entidades também, no sentido de se formalizar perante o Estado. Nós temos, aqui ficou claro na nossa fala de cada um, o Estado não pode interferir na forma de organização de cada denominação religiosa, que elas são livres, né? Há um preceito constitucional nesse sentido, e isso nós estamos aqui para auxiliar, né? Vários temas foram debatidos, né? Colocamos aqui também, e agradeço imensamente a cada um. E eu acho que a gente poderia passar, ó, Laís, para as suas inquietações, né? Que você colocou também, com algumas moderações que você colocou para nós, e também responder as questões que apareceram no chat também. Super obrigada, Alain. Com isso, a gente termina aqui essa nossa rodada. A ideia é fazer mais uma volta ao sol. É, a gente tem aqui uma série de elogios e comentários no chat, mas não tem muitas perguntas, né? Na verdade, a gente tem uma pergunta da Letícia Amorim, sobre as organizações religiosas que não têm vínculo direto com instituições propriamente dito, se podem ser enquadradas nos benefícios do artigo 150. Ele pergunta ao palestrante Rodrigo ou a quem quiser responder. Eu já tenho vontade de responder, né? Mas, enfim, só para organizar aqui essa nossa nova rodada, né? O texto são duas coisas diferentes. O artigo 150 fala da imunidade tributária. O inciso B vai falar, antes falava templos de qualquer culto, e hoje fala nas entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Esse é o B, né? Então, todas as religiosas estão inseridas ali. E tem o C, né? O C é onde está o campo do terceiro setor como um todo, que fala da imunidade de patrimônio, rendas e serviços sobre instituições de assistência e educação, e a gente entende jurisprudencialmente aí já bastante consolidado que as instituições de saúde também estão lá colocadas. Então, assim, eu acho que um grande incômodo que eu tenho nesse campo é pensar nessa gradação de privilégios. De alguma forma, para o terceiro setor como um todo, a gente tem um privilégio maior da área de saúde, educação e assistência do que a proteção constitucional para as entidades ambientalistas, para as entidades de direitos humanos em geral, enfim. De cultura, né, de outras áreas que são também relevantes, mas que não estão protegidas na Constituição. Isso vai se refletir agora na nova imunidade do IBS e CBS, isso vai se refletir, enfim, na próxima fase da tributação, quando não for a tributação sobre o consumo, na tributação sobre renda, enfim. Então a gente já tem essa dicotomia. E a gente tem essa outra gradação de mais privilégio ainda, em termos de proteção constitucional e benefícios fiscais, das organizações religiosas.
Não deveríamos ter algo mais isonômico, mais equânime, né? Acho que tem um lado de, enfim, como é que a gente, dentro desse sistema, ajuda, apoia, né, individualmente, no caso concreto, que foi um pouco aqui, a gente foi do macro ao micro, né, nessa mesa, mas fico pensando também em termos de formulação, de como deveria ser, em termos de regulação se a gente não deveria ter, enfim, uma regra mais equânime aí para todo o campo da sociedade civil organizada, incluindo as organizações religiosas. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso. A gente tem debates, e aí para complementar a pimenta, a gente tem debates históricos sobre o tema da remuneração de dirigentes no terceiro setor, né? E aí a gente tem para cada lei um tipo de teto. Hoje, pelo menos, a gente tem a tese de que sim, é possível, é um direito social do trabalhador ser remunerado, então isso está autorizado, né, na legislação como um todo. Mas a legislação, a Lei 187, que trata do SEBAS de 2021, ela dá um teto de 70% do valor do Executivo Federal. A Lei de OCIP e de OS tem o teto de 100% do Executivo Federal. A 9532, que traz o tema da remuneração de dirigentes para as isentas, é diferente do que é para as imunes, então a gente estaria aí com o valor de mercado, que é o que eu acho que seria mais razoável. A gente tem um trabalho grande, acho que depois a gente pode botar também mais esse link no YouTube, que foi um relatório só sobre esse tema de remuneração de dirigentes, que também foi produzido na comissão. Mas agora, no projeto de lei do Executivo para o Legislativo, há o tema, ao alterar o artigo 14 do CTN, trazendo a remuneração de dirigentes para essa nova imunidade referente às instituições de educação, saúde e assistência. Mas não tem nada disso para as organizações religiosas, né? Então, a gente tem uma liberdade muito mais fluida, respeitando essa ideia de não interferência estatal, do que a gente tem para o campo das organizações de sociedade civil como um todo, né? Como que vocês veem isso? Começo na mesma ordem? Ou, Rodrigo, você já está de microfone aberto, você quer falar? Aí você quer Não, pegar a não, palavra? eu acho que só queria colocar no que você falou, ponto A. Quando a gente fala, primeira coisa, eu acho que quando eu falo um pouco da arquitetura, e também isso é atrapalhado, porque fala agora a organização religiosa imune nas atividades assistenciais e tal. Eu não sei, são as filiais delas, né? Eu entendo isso, senão ela tem uma outra personalidade jurídica. E eu também acho que também fica meio confuso, porque muitas dessas entidades não é a imunidade tributária como um todo, ela fala dos impostos, mas das contribuições para a Seguridade Social que são relevantes, continua. Então, o jogo de tentar separar ou ver os modelos, acho que vai continuar um pouco. Acho que na tua provocação também, eu acho que o fundamento da imunidade de organização religiosa é para garantir a liberdade religiosa. E o fundamento para a entidade beneficente é porque elas atuam nas políticas públicas. Então, os fundamentos são diferentes, né? Então, assim, eu não sei também como equacionar isso, e eu também estou provocando um pouco isso, porque, na verdade, o que me parece é isso, né? Não sei se vocês não concordam, mas a imunidade da religiosa não é para ela fazer a assistência, é basicamente para ela ter a garantia da liberdade religiosa, também podendo fazer a assistência, né? Então, eu acho que assim, eu acho que as coisas se esbarram mesmo na reforma de imunidade de imposto, mas não de contribuição, então fica também confuso, e um pouco dos fundamentos, liberdade de imunidade para o exercício pleno da liberdade religiosa e outro para participação dentro de políticas públicas, né? E também acho que é meio confuso nesse sentido, né? Porque educação, saúde e assistência, né? Tipo, é sempre restrito, né? Também porque educação formal, né? Começa uma loucura que a gente não entende, né? E daí vai aquela ampliação. Mas já começa o equívoco na Constituição, né? Que ela fala educação e assistência. Daí começa, saúde entra também, porque a assistência à saúde. Então já começa essa interpretação louca, que talvez a reforma tributária pudesse ter resolvido, né? Para complementar, assim, a provocação da Laís é muito pertinente e a gente tem que ser muito honesto, né, quando a gente trabalha com direito, que realmente foi ali um arranjo político no qual
as entidades religiosas que têm, assim, entidades filiadas a ela, então, ou seja, uma igreja, vamos falar assim, principalmente ali as igrejas cristãs, tem a igreja que normalmente trabalha mais com isso, e a linha espírita kardecista, né, nesse sentido, que eu conheço mais, tem a sua organização religiosa e depois tem várias entidades debaixo dela, de atuação, enfim, de inúmeros tipos de atuação. Com essa abertura da Constituição, então se pode fazer uma instituição, por exemplo, na área do esporte, né, cultura, no meio ambiente, ou justiça social, e ter o mesmo benefício da organização religiosa nesse sentido. É isso que vai acontecer na prática, né, que a gente vai poder ver, né, nesse sentido. Agora, a provocação da Laís também é muito fundamental, porque a gente tem o artigo 6º, né, da Constituição, que são os direitos sociais, e também tem a previsão digamos assim, de entidades de proteção ao meio ambiente, né, que poderiam ser abrangidos nesse sentido, né? Então, acho que uma reforma, de fato, ali que a gente está tratando de, quando a gente fala de imunidade, ou seja, a gente está deixando de ganhar dinheiro, né, para uma atividade que é em benefício da coletividade. Isso que é importante deixar claro também, né? Isso que é que o Rodrigo deixou muito claro, que é o fundamento dessas entidades, né? Uma entidade do terceiro setor, uma entidade que venha fazer a proteção do meio ambiente, enfim, dos direitos humanos e por aí vai, essa é a fundamentação no sentido de promover, digamos assim, a solidariedade, a paz social, enfim, por aí vai, né? Esse é o intuito inicial nesse sentido, e por isso que não paga tributo, porque está contribuindo com o Estado nesse sentido. É, tem que fazer política, né, Laís? Tem que ir lá fazer política para fazer essas alterações, para fazer, digamos assim, essa abertura. A gente sabe que o terceiro setor é uma evolução, né, histórica, tanto no Brasil, em qualquer parte do mundo, nesse sentido de construção. Os constituintes conseguiram colocar esses três ramos inicialmente em 88. Não se pensava tão claramente, não sei, eu sou novo, né? Talvez as pessoas podem me ajudar aqui também, né, quanto a isso, de estudo também, né, nesse sentido de que os constituintes não tinham essa previsibilidade que temos hoje, tão clara, de proteção ao meio ambiente, principalmente, a todos os direitos sociais para a construção da vida digna, né, novas formas de economia também nesse sentido. Então, aí, hoje, a sociedade, as relações sociais evoluíram, e aí a gente também precisa encontrar novos arranjos e proteções, né, para a sustentabilidade dessas entidades, né? Então vejo por aí, a perspectiva é política inicialmente, digamos assim, né, a provocação tua. Ela não, ela vai respondendo no judiciário? Não sei como, a gente não sabe como as 11 ilhas se funcionam, né? Ela cada hora funciona de um jeito, mas a perspectiva inicial é política, no caso de fazermos então a alteração constitucional. Eu quero, eu quero talvez dialogar com o apontamento a respeito da remuneração, Laís, porque há aqui uma questão constitucional, que a jurisprudência do trabalho se debruçou sobre isso muitas vezes, não é? Eu vou até, desculpa te interromper, mas Letícia está colocando aqui no chat do YouTube, que é onde eu estou acompanhando, um pouco, se puder comentar da prebenda, né? Então, se você quiser também falar um pouco sobre isso. As provocações que eu tive. Então. Exatamente isso. Por quê? Porque a distinção feita pela jurisprudência a respeito das três categorias do artigo 5º, inciso 13, ofício, trabalho e profissão. No caso das organizações sociais, admissível, do ponto de vista constitucional, se falar em trabalho ou profissão, não é? Então, enfim, na medida que você define parâmetros para remuneração e até a própria nomenclatura, a própria denominação remuneração, ela é admissível deste ponto de vista, porque trabalho, né, no sentido de atividade suscetível a uma contrapartida pecuniária, e profissão no sentido de uma atividade que presuma um nível qualquer de treinamento.
Por que que as organizações religiosas sempre invocaram a categoria de ofício para o sacerdócio? Exatamente para evitar que você tivesse qualquer forma de ingerência estatal no desenho dessa atividade. Então, a reivindicação é que seja um ofício. Então, em sendo um ofício, não é? E aí a lei de registros, a lei de registros públicos, desculpa, a lei da Previdência Social utiliza a expressão provento ministerial, que depois o setor neopentecostal pretende nominar como prebenda. A questão é que hoje, quando você constata que você tem mais CNPJ de organização religiosa do que CNPJ de escola no Brasil, a questão é o Brasil. Nós somos o Brasil. Então, virou um escárnio, virou uma esculhambação, virou um esculacho esse negócio, porque aquilo que deveria servir para manter, as organizações religiosas manterem seus quadros, e terem quadros remunerados para essa atividade, fim, que é a propagação da fé, virou um meio de vida, virou uma forma de exploração. Na verdade, virou um projeto político, econômico e financeiro, não é? E até eu sempre digo que é muito interessante que nós tenhamos uma lei que refira sinais exteriores de riqueza e ninguém pergunta para um sujeito como é que ele se torna dono da segunda maior emissora do país, exclusivamente exercendo o sacerdócio, não é? Quer dizer, qual é a mágica aí? É contábil? Enfim, não é? E é interessante porque o Ministério Público, cuidadosamente, ele se abstém de fazer a pergunta: como é que o senhor se tornou, como é que o senhor foi parar nas páginas da revista Forbes? Não? Como é que o senhor vai se tornar uma das maiores fortunas do país exercendo o sacerdócio? Então, eu temo muito que a esculhambação, para usar uma expressão polida e jurisprudencial pretoriana aqui, que a esculhambação acabe fazendo com que a sociedade exija que você tenha um mínimo de controle, porque virou um meio de vida. Quando o sujeito não tem ânimo para ser zelador, e são atividades altamente dignas. Quando ele não tem ânimo para ser zelador de prédio, não passa num concurso para PM, para Guarda Civil Metropolitana, tal, ele aluga uma garagem, põe umas cadeiras ali de plástico branco, compra uma Bíblia que ele não lê, um terno e cacete nas religiões de matriz africana. E ele vai arrecadar. Lamentavelmente, a forma se tornou simples assim, não é? Então, aquilo que o Rodrigo dizia aqui com propriedade, ou seja, aquilo que foi erigido como uma forma de contenção da interferência estatal se abrasileirou naquilo que nós temos de mais corrompível, né? A nossa capacidade infinita de corromper instituições, princípios e valores e tal, e virou um meio de vida, virou um comércio para um segmento. Eu não quero generalizar, né? Então, mas na essência, a questão é a distinção constitucional entre ofício, profissão e trabalho, que obviamente devem ter tratamento jurídico distinto. Super obrigada, Edio. Tainá, Gabriela, querem comentar? Sim, faço coro ao que o doutor Edio diz. Me preocupo com algumas questões que são o óbvio, né, que a gente tem dos casos em que nós estamos acostumados a lidar com quem realmente precisa de apoio, não com quem tem uma estrutura gigantesca, econômica, de poder e de outras coisas aí que talvez eu nem saiba.
que eu não tive acesso a isso. Mas me preocupa, talvez, a gente poder pensar nisso, levando em consideração a realidade dessas pessoas daqui, né? São pessoas que estão tentando organizar uma forma de todos terem acesso à manutenção e à salvaguarda e à existência de direitos. E aí, o direito ele é muito bem mobilizado quando para fiscalizar, quando você não tem um alguém que acessa o poder e que tem que mantém, que detém os bens econômicos de consumo, levando em conta que algumas dessas pessoas, como bem lembrou o doutor Edio, podem ser qualificadas como donas dos meios de consumo a partir de concessões, que saberá Jesus onde elas conseguiram e como. Mas de pensar que a gente muitas das vezes não tem acesso ao mínimo. Isso vai significar que nós teremos signatários do máximo de repressão, do máximo de análise, do máximo de vigilância. E essa vigilância pode ser muito bem redirecionada para esse vigiar com muita boa intenção de que a lei seja cumprida, mas que, como sempre, pode apenas ser cumprida para alguns, o que vai respingar em religiões vilipendiadas, subalternizadas, como as dos povos das florestas, religiões ciganas de matriz africana, entre outras, enfim. Então, eu acredito dentro da intersecção que eu abordei no início, que a gente pode fazer um bom trabalho de lembrar das alianças e da lei, mas também lembrar que o pau que bate em Chico dorme junto com Francisco muitas das vezes. E desculpem dizer. Obrigada, Tainá. Gabi? Sim. Olha, todo, tudo que falaram aqui, as reflexões trazidas e agora, principalmente pela doutora Tainá, eu também acho que assim, é necessário uma isonomia, é necessária essa isonomia, mas é necessário também um aprofundamento para a gente poder, de fato, efetivar essa isonomia. Porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? E não pode ser diferente, né? Aqui falando das organizações religiosas, falando dessa discriminação que a gente sabe que acontece, que é muito latente. E aí eu trago a reflexão, porque assim, é algo tão enraizado, tão estrutural, que do que cabe a nós, né, operadores do direito, que cabe a nós, é, os assessores que assessoram essas organizações, engajar cada vez mais essas organizações para que entenda o ponto comum, né? Eu volto nessa questão para que a gente possa, talvez, né, contribuir aí um pouco mais para essa isonomia que ainda todos os vieses que a gente pensa, né, da legislação, que pode melhorar, o que não, a amplitude, ela acaba esbarrando nessa prática, nessa questão talvez deturpada brasileira ou viciada, algo assim. Então, eu acredito que a gente, dentro das nossas limitações e unindo mais, né, fazendo esses movimentos que estamos fazendo aqui hoje, inclusive, para que a gente consiga engajar e buscar essa isonomia de fato. É isso, gente. Estamos chegando ao fim do nosso webinar, mas eu estou bastante feliz de ter escutado todos vocês. Acho que a gente vai sair daqui com uma série de reflexões e lições de casa, por que não, né? Porque acho que aqui a gente tocou em pontos que são relevantes e que nesse momento estão no debate, né? O tema da reforma tributária, ele é um tema bastante atual. Nesse exato momento, a gente tem é, o diálogo sobre o projeto de lei que foi apresentado pelo Executivo dentro do Legislativo e
há uma regulamentação em andamento nesse sentido, né? Então, a nossa comissão já se manifestou antes do envio desse projeto de lei, agora deve se manifestar novamente sobre o ponto de vista do tributário das organizações da sociedade civil em geral, mas agora também agregando esse olhar também das organizações religiosas. Há um movimento desde antes mesmo do envio desse projeto, até mesmo da emenda constitucional 132, né, de um grupo de organizações que vem se somando com alguns escritórios de advocacia e que hoje formam aliança pelo fortalecimento do terceiro setor, Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil, esse nome é novo, ainda estou me acostumando, e que tem feito esse diálogo também, mas que de fato tem um foco bastante aprofundado no terceiro setor e na filantropia, né? Então, entendendo que há as especificidades, os alicerces constitucionais e todas as questões que foram aqui debatidas, a gente também está abrindo esse espaço aqui na comissão para levar esse diálogo, esse debate adiante, com esse primeiro desafio, mas também com todos os outros que aqui foram pautados, seja em relação aos cartórios, né, nas questões societárias, a questão da prebenda em relação ao direito trabalhista, e que na verdade não é, né? Não está sujeito ao direito trabalhista, mas enfim, a tudo que significa, e fica o convite para a gente seguir, né, nesse diálogo sobre esse tema aqui e em outros espaços, né? A comissão está, enfim, à disposição aí para todas essas construções. Eu vou fazer uma rodada final para as despedidas e para, enfim, se quiserem trazer alguma coisa a mais, algum recado, compromisso, críticas ou elogios, vou brincar que nem o Ed falou, se quiserem fazer elogios, podem fazer, se quiserem fazer críticas, podem fazer pelo chat, estou brincando. Fique à vontade, críticas ou elogios e reflexões, rumos, provocações, enfim, inquietações, desejos. Acho que a ideia aqui é a gente fechar essa conversa um pouco com o que, o que fica de mais importante desse debate, né? Então, quem quiser começar, talvez. Ed, você está de microfone ligado? Quer começar você? Sim, Obrigada. agradecer, não é? E dizer da imensa alegria que eu sempre tenho em ver quadros do direito com intervenção qualificada, porque agora com a internet e com esse negócio do racismo e tal, virou moda no Brasil. E o que tem de especialista na internet é uma coisa impressionante. Todo dia aparece uma legião e me assusta muito a apoteose da verborragia, da superficialidade e das nulidades, quer dizer, e algumas nulidades fazendo sucesso, tendo like e tal, vendendo livros e tal. Algumas até escrevem linguiça com dois S, mas enfim, não tem problema, porque elas têm like, então tudo bem, viram celebridade. Quer dizer, então você vê, quero parabenizar, Laís, porque você, com exceção desse velho advogado, todos os demais fizeram intervenções muito qualificadas e que demonstram o papel de vanguarda da advocacia no desenho, na previsão, na previsibilidade, na construção de políticas públicas, de instrumentos de intervenção estatal de melhoria da vida, né, das pessoas. Então, é sempre alentador quando você, num cenário de tantas nulidades, mas é porque é assunto de preto, entendeu? Assunto de preto, qualquer mané sai falando, aí vende livro tal, e já logo vira. Que bom que o terceiro setor não é um assunto de preto, e há vida inteligente, e as pessoas têm
formulações altamente qualificadas e que devem constituir um documentário aí para a história desse esforço fenomenal, exemplar e alentador que a gente experimentou aqui hoje. Obrigado. Obrigada, Ed. Mas o terceiro setor é também assunto de preto, viu? Porque a gente está aqui. Não, mas não é tratado como assunto de preto, entendeu? Que assunto Eu de preto entendi, eu estou qualquer. brincando com a sua é, ironia, mas é para dizer que assim, a gente está aqui super comprometido com a luta antirracista e para a gente é bastante importante, por isso, enfim, não poderíamos fazer um debate sobre organizações religiosas sem trazer a perspectiva das religiões de matriz africana. E acho que é essa construção que a gente precisa fazer com um olhar. é, eu sempre repito essa palavra, difícil achar outra que expresse tão bem essa ideia de mosaico, né? Essa ideia bem do que é hoje o Zoom aqui, cada janelinha com essa soma de competências. Então, muito obrigada, para a gente é uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Vocês querem que eu chame ou vocês querem ir falando? Eu vou falar então, Por vai favor, no, Rodrigo. no embalo. Primeiro, agradecer a todos aqui, né? E falar para o doutor Hélio que ontem teve o flashback da sua sustentação oral no Supremo Tribunal Federal aqui em casa, tá? Todo mundo quis assistir. Eu falei, vou estar com o doutor Hélio, vamos ver. Daí então foi muito legal. E é gostoso estar aqui junto, né? É um prazer, uma felicidade, uma honra. Falar um pouco assim da questão da religião, né? Sim, uma frase que é muito importante para mim é que na minha caminhada espiritual eu venho aprendendo a ser mais humano, né? Então a espiritualidade é para me ser mais humano, para relacionar com todas as pessoas com ou sem religião, né? E nessa dimensão, um pouco que o senhor falou também de desmascarar um pouco as pseudo-religiões, né? Porque eu acho que existe uma coisa que a religião, sem o fundamento, e toda religião, vamos pensar assim, séria, ela deve se pautar também nos valores do humanismo, né? Principalmente do amor e da justiça, né? Da solidariedade, da liberdade, da igualdade. E, infelizmente, a gente vive um momento que a religião está dissociada desses fundamentos. E religião sem esses fundamentos, na religião cristã, eu falaria assim: a religião sem o evangelho de amor e justiça causa violência e exclusão. E a gente vive nisso. Por isso que é difícil também a gente discutir religião, né? Porque é complicado, né? Eu acho que é um pouco esse testemunho que eu queria falar aqui ao final, né? Porque isso, de certo modo, vai causando um preconceito, justo, inclusive, com a caminhada espiritual das pessoas, né? Nossa caminhada espiritual, porque é isso, né? As pessoas usam muito a religião para isso, né? Para proveitos próprios, né? Para poder, para o dinheiro, né? E para exclusão e para violência. É isso. Obrigada, Rodrigo. Quem quer ser o próximo ou a próxima? Bom, vamos lá. Olha, eu agradeço muito a participação, né, do pessoal de casa que esteve aqui conosco, através da OAB Cultural, de todos aqui presentes, essa oportunidade, né, desse debate, de trazer aqui algumas visões, algumas inquietações. Acho que o principal aqui é acolhimento, né? Acolhimento, solidariedade e respeito, né? Acho que havendo respeito entre as religiões, a gente levando isso à frente, o respeito, todas as coisas elas estariam mais ajustadas e justas de fato, né? Então, ainda falta muito, mas com muita fé, né? Eu acredito que a gente consiga ainda, através também do nosso trabalho, trazer um pouco mais de respeito para todas as denominações e efetivação desses direitos, né? Os direitos que
que são inerentes a todos, né, dentro da denominação organização religiosa. Então, fica aqui minha gratidão, a alegria de ter participado com esses brilhantes colegas. É, e é isso. Acho que essa reflexão final do respeito. Obrigada, Gabi. Alan, você quer? E você? E a Tainá fecha? Tá bom. Obrigado a todos, obrigado, Laís. E Ed, você está conosco, seu primeiro é respeito também à sua religião, Ed. Creio eu que já você se manifestou de uma certa forma o que crê, né? Então, esse respeito aos mais velhos, né, que nós temos também. Muito obrigado pela boa colocação, conhecê-lo também, a Tainá. O Rodrigo e a Gabriela, a gente já se convive mais aqui em São Paulo. E obrigado também a Laís, a todos que acompanharam. Que bom que você já vai ter o livro, né? Então, nós temos diversos livros aí sobre organizações religiosas, né? Para a gente entender um pouco melhor. Agora vai vir um livro do Édio que nós vamos contemplar e seguir a orientação dele para começar também, né? E aí avisar os demais que o núcleo ele vai começar então a ter vida, né? Ter trabalho também e recordar que todos nós estamos aqui atuamos com organizações religiosas e o melhor, né, Rodrigo? Todos nós trabalhamos com o terceiro setor, que é algo que é desafiador, né? Que é algo que é o mais que nos interliga no sentido de humanidade, né? Então a gente trabalha com aquilo que a gente sonha, acredita e ama, né, Laís? A Laís também está há um bom tempo auxiliando também nesse sentido. E eu posso dizer que os colegas da Comissão Terceiro Setor da UB de São Paulo são colegas proativos que compartilham conhecimento, ajuda os amiguinhos lá que estão com dificuldade na prefeitura, no cartório, em termos de parceria e tudo mais. Então, agradeço a todos e continuamos assim a espalhar esse espírito de fraternidade, né? Como o Gil e Caetano têm, né? Então, os dois ali têm os seus públicos e são bons atores, atrizes, enfim, e a gente possa também exercer a nossa advocacia dessa forma fraterna e compartilhada também de conhecimentos. Obrigado. Super obrigada, Alan. Tainá? Vou reiterar aqui o agradecimento por participar desse momento e aprender muito, como sempre, o carinho, o respeito, a oportunidade e tudo que vocês fazem na comissão e tudo que todos vêm fazendo, toda a caminhada e toda a trajetória, que a trajetória nos ensina às vezes muito mais que a palavra, né? Então, eu tenho a felicidade de poder acompanhar e todas que estão aqui e continuar aprendendo muito. Espero muito, muito que a gente consiga endereçar os temas que nós abordamos aqui com muita assertividade, mas no sentido da gente conseguir exercer esse trabalho e poder ampliar esse acesso, que já tem sido feito por muitas pessoas e há muito tempo, mas que a gente consiga destinar todo esse saber para dentro dos bancos acadêmicos. Eu tenho muita esperança na educação formal para dentro desses temas que as pessoas relegam muitas das vezes, e aí eu digo as pessoas, né? Quando eu tenho oportunidade de dizer de quem pode falar sobre o que será ensinado em determinados cursos. Mas digo muito mais da oportunidade da gente ver, talvez, os nossos direitos sendo conhecidos, muito embora eles não sejam exercidos por enquanto, por todos. Obrigada e até mais. Super obrigada, Tainá. Acho que para encerrar aqui, esse é o espírito do que a gente vem conduzindo na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Sempre num olhar que busca, de alguma forma, sistematizar a informação. Então, por isso, para a gente é tão caro essa articulação com as faculdades de Direito, esses momentos, né, de seminário, que a gente possa também trazer um pouco da legislação posta, dos alicerces e do que existe, para que a gente possa também refletir sobre a regulação futura e os momentos e oportunidades de incidência que estão colocados, né? Dentro da minha prática de advocacia, também tenho experiência de advogar para organizações religiosas, sinagogas, e o que a gente quebra a cabeça na prática é uma troca bastante importante que a gente tem dentro da comissão. Então, agora a gente dá mais esse passo para criar mais esse espaço específico, além
do grupo geral. Então, para mim, é uma alegria estar, de fato, plantando essa semente e vendo essa árvore florescer, né? Ed, você aqui é o único que não faz parte da comissão, mas seja super bem-vindo. A gente vai amar ter a sua presença, vai ser uma honra enorme. Vou, no paralelo, formalizar esse convite, além desse convite público a você, e fica o convite a todos os que estão nos escutando também, se quiserem se somar. A comissão é um espaço permanentemente aberto, né? Desde o início da gestão, a gente tem, enfim, ampliado essa conversa, porque a gente sente que os temas que a gente atua são relevantes para esse espírito da advocacia com propósito. O nosso propósito é justamente de apoiar nas estruturações jurídicas de quem está na ponta trabalhando com esse exercício de direitos, com a entrega de bens e serviços de natureza pública e também trabalhando na promoção e proteção do meio ambiente, entre outros valores relevantes aí da nossa sociedade. Então, a gente se realiza com o que a gente faz, a gente quer inspirar outras pessoas a fazerem também, e a gente quer cada vez mais mostrar, enfim, essa quantidade enfim, de estudiosos que estão ajudando a construir, a tecer juntos esse novo direito que abarca, de alguma forma, enfim, o terceiro setor como um todo, mas que inclui também as organizações religiosas dentro desse debate. Então, venham juntos e sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E principalmente compareçam 18, 19, 20 de junho, presencialmente, na sede da OAB. A gente vai fazer o segundo congresso, vai ser o Direito do Terceiro Setor Law Summit, são vários temas. Além desses temas que a gente faz online, a gente tem esse momento especial presencial, que é também para a gente se conhecer, para a gente poder, enfim, trocar mais, tomar café, se abraçar e conversar com vocês. Então, compareçam também na sede da OAB, nesse evento que a comissão está preparando com muita alegria para vocês. Obrigada, Alain. Obrigada, Gabriela, Rodrigo, Edio, Tainá. Boa noite para vocês. Até mais tarde. Até a próxima.